falar nessa noite é Lia. Quem aqui já ouviu falar sobre Lia? Lia foi a primeira esposa de Jacó, rival de Raquel, lembra? E a pastora Márcia, ela vai compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no coração dela acerca de Lia. Boa noite, queridas. Tudo bem com vocês? Olha, esse negócio tá muito chique aqui, hein? Eita glória, hein, manto? Feliz de estar aqui com vocês, mulheres. Nós estamos vindo lá de Sorocaba, vim com a minha turma, as pastoras. Amém. Que glória a Deus, né? Encontrando algumas amigas, Claudinha, Vanja. A Vanja é minha amiga de mais de 30 anos. Nós descemos as águas juntas, né, Vanja? Que alegria foi te ver aqui hoje. Glória a Deus. Lia. Dentro de todo um contexto que a gente escutou aqui hoje, sobre o cuidado, o autocuidado do corpo, o se vestir, o se arrumar e tudo mais, eu vejo que, mais assim, comentei com a pastora, mas se, né, a gente ouvindo aqui as mulheres, elas dão as dicas, mas se, a gente entende que nós mulheres, nós nos autossabotamos demais, né, e dentro desse contexto de Lia, a gente vai falar sobre um contexto muito importante. Jacó, ele vai até ali para trabalhar por 7 anos por uma esposa, que é Raquel, e todos nós já conhecemos essa história. Mas aí, de repente, dentro desses 7 anos, não entra Raquel e entra Lia. E aí essa mulher, ela pega de surpresa uma situação a qual ela tem que se adequar. Porém, assim, entenda que às vezes nós como mulheres entramos em situações que não são nossas, que não somos nem nós que nos colocamos, mas nos colocam nela, né? E Lia foi uma dessa. Só que a história de Lia é tão maravilhosa, porque dentro disso ela vai trabalhar toda uma situação emocional na vida dela. E talvez você se identifique hoje, nessa noite, dentro dessas 3 mulheres, como Lia. Porque nós vamos começar falando de cura, porque essa mulher, ela entra sendo uma mulher que não era para ser, e é inserida numa situação a ser. Então ela casa com Jacó e ela é uma mulher que começa a sofrer uma rejeição. Já começa tudo errado. Talvez a sua vida também começou errado. Mas eu quero declarar algo para você nessa noite, de que o teu passado não define o teu futuro. Amém. Já começa aí, já colocando esta palavra no teu coração. Porque dentre tantos anos ministrando cura com mulheres, muitas das mulheres não avançam porque continuam insistindo no ciclo do passado. E não se desprendem de Lia. Ela começa a entrar nesse ciclo e tentar ser aceita, a conquistar o amor do marido, e ela começa a viver situações de aceitação, e ao mesmo tempo ela quer ser aceita, mas ela é rejeitada. Ela começa a querer conquistar o amor do marido, e o marido a rejeita, porque ele não está ali porque ele quer, ele queria outra. Então você imagina você viver um tempo na sua vida, mulher, querendo ser aceita, dentro de uma sociedade que hoje tem colocado, imposto para nós tantas coisas. Um corpo perfeito, né? Uma veste perfeita, uma elegância perfeita, tantos contextos de um padrão de corpo perfeito. E na verdade nós vivemos porque somos corpo perfeito aos olhos de Deus. E tudo que foi ministrado aqui não foge do que vamos falar aqui. Eu fico imaginando como estava Lia, como era Lia. Porque diz que a beleza de Raquel era tremenda, maravilhosa. Diz que ela era linda. Como será que era Lia, pastora? Difícil. A palavra fala que ela tinha olhos baços. Isso pode, na verdade, significar várias coisas, né? A gente até anotou aqui, ó. Pode ter o significado de delicadeza, fragilidade, fraqueza, suavidade ou até mesmo problema ocular. Então, ou seja, pensa na situação, uma mulher que tem como característica delicadeza, fragilidade, mas ao mesmo tempo fraqueza. Porque delicadeza e fraqueza são 2 coisas completamente diferentes. Suavidade, problema ocular, etc e tal.
Ou seja, uma mulher que tinha várias características numa única pessoa. Uma mulher que era possuída de vários sentimentos numa única pessoa. Uma mulher que era possuída com vários pensamentos numa única pessoa. O que isso quer dizer? Que o espírito de confusão atuava na vida de Lia. Porque você já parou para pensar, de repente, você não saber se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda? Se você escolhe o azul ou se você escolhe o amarelo? Se aquele que você pretende ter como esposo tem que ser alto ou tem que ser baixo? Um espírito de confusão total. E o espírito de confusão ele traz uma perturbação tão grande no interior da mulher que ele causa frustração. E foi exatamente isso que Lia viveu. Lia era frustrada, rejeitada, total, né? Imagino que manipulada, porque dentro de todas essas características que ela tinha, o que mais a gente vê aqui, que eu me atento, aonde Deus ministrava no meu coração, é que ela foi uma mulher todo o tempo manipulada, por isso que ela se sujeitou a essa situação. Sem vontade própria. Ela não tinha opinião. Aliás, Lia, nesse momento que ela é entregue a Jacó, ela não tem identidade. Quantas de nós, nesse tempo, estamos fugindo dentro de uma realidade, aceitando tudo para ser inserida, para ser aceita? Porque uma mulher sem identidade em Deus, ela se aceita, ela se submete a muitas coisas. Não, já começou na verdade na questão do pai. Porque pensa aqui com a gente. O pai dela, Labão, ele não quis saber se ela queria ou não casar com Jacó. Ele não quis saber. Ele não perguntou a opinião dela. Ele simplesmente falou: você vai casar. Você estará com aquele homem. Ah, mas aquele homem não me ama. Aquele homem não me quer. Eu não quero saber da sua opinião. Você só vai fazer aquilo que eu estou te mandando, estou te ordenando. E olha, eu vou te ministrar dentro disso. Uma das coisas mais difíceis para nós, como mulheres, é nos submeter às direções que nos são dadas. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala a palavra submissão, mulher acredita que submissão é escravidão, mas não é. Sabe o real significado da palavra submissão? É estar debaixo da mesma missão. Eu vou te falar para você que é casada. Na hora que o teu marido te der uma direção, você gostando ou não, você acreditando ou não que ele está certo, obedece. Porque liderado obedece, líder presta conta com Deus. Se ele estiver errado, Deus vai pegar ele na curva. Mas você que obedecer, você vai ser honrada e abençoada por Deus. Lia poderia ter se levantado e ter falado: olha aqui, pai, eu não vou casar com Jacó, porque Jacó não me ama, Jacó não me quer, Jacó quer Raquel, então não vou me submeter a essa situação. Mas não, se o meu pai está mandando, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu, como mulher de Deus, não fui chamada para entender, não fui chamada para compreender, mas eu fui chamada para obedecer. Amém? A obediência que gera bênção, né? A obediência que muda o destino, muda a rota. E é para isso que nós estamos aqui, para falar para você hoje, especificando a vida de Lia. A vida de Lia só foi mudada quando ela entendeu isso. Quem ela era em Deus. A vida dela começa a mudar quando ela começa a tomar um posicionamento. E Deus começa a mudar a história de Lia, porque aí começa a fazer com que ela entenda quem ela é. Que ela não tem mais que provar nada para ninguém. Então ela começa a gerar, e cada nome de cada filho tem um significado. Talvez você entrou aqui hoje com nomes dados à sua rejeição, aos seus traumas, às suas frustrações. Mas hoje Deus quer te curar. Amém. Deus hoje quer que você saia daqui com postos de vitória, entendendo quem é você. Amém. Porque não adianta você entender tudo que foi ministrado aqui, das palestras, do cuidado, do alto, do exercer, do fazer. Nossa, isso é tudo muito maravilhoso. Mas se você não entender dentro de você quem você é, quem é a tua característica em Cristo, eu sou, eu pertenço. Quem eu sou essa mulher virtuosa.
Eu costumo dizer para as mulheres da minha igreja: declare todos os dias: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Então, o poder da palavra, do teu posicionamento em gerar atmosfera de adoração, em gerar quem você é em Deus, muda tudo. E às vezes nós baixamos a cabeça porque permitimos ser manipuladas, aceitamos menos do que merecemos, porque entendemos que é isso, eu preciso ser submissa. Então você se propõe a aceitar algumas coisas. E eu vou dizer a vocês, amadas, que em 10 anos trabalhando com curadas para curar, o que mais nós temos visto nesse tempo são mulheres cristãs dentro da casa do Senhor, sofrendo grandes abusos emocionais dentro dos casamentos, porque não entenderam quem elas são em Deus, porque tem sido permissiva. Não que você está trazendo contendo, eu preciso mesmo, não, é o que a pastora falou, precisa estar entendendo, obedecendo direções. E quando não entende, não tem esse entendimento, tudo fica mais difícil. Então você precisa entender quem você é. Porque às vezes você vê mulheres como Lia, se submete e faz, e acontece, e começa a gerar, e começa a querer chamar a atenção de Jacó. Eu estou levando você para o lado daquilo que o Espírito Santo me direcionou. Todas as vezes que eu tento agradar alguém, para mostrar quem eu sou, para me entrar e caber no mundo desse alguém, eu acabo me anulando. Eu acabo anulando quem eu sou. E aí já não é sobre as pessoas, é sobre você. E nós estamos hoje aqui falando que tudo é sobre você, Deus. O autocuidado é importante. Olha, eu trabalho com mulheres, eu fiquei muitos anos na parte estética. E hoje eu migrei totalmente para o cuidado da parte integrativa, que são as massagens, reflexologia. E o pé, a gente trabalha ali no nosso pé, tem muitos pontos, pastor. Todos os nossos órgãos geram no pé. E como a gente trabalha com isso, cuidando e tocando, por que eu mudei? Porque eu entendi que nós precisávamos cuidar mais do emocional. Porque quantas mulheres chegaram para mim com doenças psicossomáticas? Quantas já ouviram falar nisso? As doenças psicossomáticas, elas te levam ao hospital a ter sintomas de dores que não são diagnosticadas, por uma somatização de coisas. A ansiedade, que te traz a síndrome do pânico, que vai te trazendo tantas coisas. Eu imagino que Lia, quando ela entrou dentro desse ciclo, desse sistema, eu imagino quantas dores na alma essa mulher devia ter. Quantas dores na alma, não diagnosticada, não entendida, porque ela não sabia nem quem ela era. Eu estou aqui, tenho que fazer, não quero saber, você vai e pronto. E para romper esse ciclo? Vocês imaginam como foi difícil para essa mulher romper? Mas foi uma decisão. Nessa noite eu quero te encorajar a tomar uma decisão. Se dentro dessas características que estamos falando de Lia, 3 pontos me chamam a atenção. Rejeitada. Toda rejeição gera um ciclo. Todo abuso gera um ciclo. E um dos ciclos é o complexo de inferioridade. Quando nós sofremos algum tipo de trauma dentro dessa questão. Porque muitas pessoas acham que abuso vem só do sexo. Não. Os piores abusos são os abusos emocionais, causados por falas, por ataques, por palavras. Ah, você é isso, você é aquilo. Eu cresci num ambiente onde foi gerado dentro de mim um complexo de inferioridade muito grande, que eu precisei romper esse ciclo. Depois de sair de um relacionamento abusivo, muitos traumas eu sofri. Só que eu não aceitava, então eu entendia dentro de um ciclo religioso que eu precisava viver aquilo, até eu entender quem eu era em Deus. Para romper isso, eu precisei tomar uma decisão. Então talvez você está aqui nessa noite, dentro do contexto de Lia, mas eu tenho uma boa notícia para você. Lia rompeu. Glória a Deus. Lia rompeu. E de uma forma extraordinária. Fala um pouquinho pra gente, pastor. Com certeza. É muito doido. Até, assim, dentro do que está sendo falado, vou contar uma experiência minha, particular para vocês. Para quem não sabe, meu nome é Mara Lúcia. Mara Lúcia, 2 nomes.
que acontece? A minha infância, gente, foi uma infância desgraçada, problemática. A gente passava muita fome, era um espírito de miséria, nossa casa era cheia de rato, a situação era crítica. E aí eu já fui gerada numa situação bem complicada, porque era uma situação difícil da minha família. E de repente meus pais decidem colocar meu nome Mara Lúcia sem ter nem noção. Só vou colocar Mara Lúcia. Não sei de nada, não conheço a Jesus, não sei o significado, só vou colocar Mara Lúcia. Só que vou te falar uma coisa. Mara significa amargura. Lúcia significa aquela que vem ao raiar do dia. Mara Lúcia significa amargura que vem ao raiar do dia. Para vocês terem uma ideia, eu com 2, 3 anos de idade mal sabia falar. Eu parava no lugar, está aqui a minha mãe presbítera Esté, que é testemunha disso. Eu parava no lugar, eu chorava muito. Uma criança de 2, 3 anos chorava como se fosse depressiva. E minha mãe perguntava: Mara, o que você tem? Por que você está chorando? Eu falava assim: mãe, eu estou com dó de mim. Queridos, eu cresci debaixo de uma amargura, de um espírito de inferioridade, de rejeição tão grande, que ninguém sabia o porquê. E um dia, eu entrei numa igreja, e foi falado nessa igreja que ia ter um momento de cura e libertação. Eu falei: eu vou. Era nova convertida, sou eu. Novo convertido é o primeiro amor, quer saber tudo, quer se envolver em tudo, quer mergulhar em tudo. Eu falei: bora lá, que dia que vai ter, pastor? Me fala que eu estou aí. E foi marcada uma cura e libertação comigo. E nesse dia de cura, o pastor olhou para mim e falou bem assim: Mara, eu sei que você é uma pessoa amarga, mas Deus me mostra que a fonte dessa amargura, desse espírito de rejeição e de inferioridade é por causa de uma malignidade no teu nome. Você já foi estudar o significado do teu nome? Até então eu não sabia, gente, porque eu não conhecia a Bíblia, eu era nova convertida, eu não sabia que Mara era amargura. E aí ele me trouxe à luz o significado do meu nome. Ele falou assim: Mara Lúcia significa amargura que vem ao raiar do dia. Deus tem uma obra grande na tua vida, mas para que essa obra aconteça, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa cura é quebrar a maldição do teu nome, porque Deus, Ele quer arrancar essa amargura e essa tristeza do teu coração. Queridos, eu recebi uma oração tão forte, tão poderosa. No mundo espiritual foi quebrado a maldição do meu nome, e hoje eu sou uma pastora para honra e glória do nome do Senhor. O que eu quero te ministrar nessa noite, dentro do contexto de liga, é: rompe. Não aceite ser taxada de aquela que não presta, aquela que não vale nada, sabe, aquela que não consegue, aquela que as portas não se abrem, aquela que não tem qualidade nenhuma, aquela que não tem currículo suficiente para galgar uma alta posição dentro da empresa, aquela que, se um dia casar, o casamento não vai dar certo porque ela nem sabe ser mulher, ou então ela vai ficar pro resto da vida solteira, porque na verdade ela nem sabe o que é ser mulher, não descobriu a identidade. Eu quero te dizer uma coisa: posicionamento significa tomar uma decisão e ficar firme nela. O que isso quer dizer? Se você entender nessa noite que Deus não te chamou para ser amargurada, para ser rejeitada, para ficar debaixo de sofrimento, de humilhação, desonrada, e você entender que você tem o poder e a autoridade no nome de Jesus para colocar um basta nessa situação, se posicionando, dizendo para o mundo espiritual entender: olha aqui, Satanás, olha aqui, demônios, é o seguinte, eu sei que você quer me frustrar, eu sei que você quer acabar comigo, eu sei que você quer mostrar
um projeto próspero, não falido. É sobre isso, é entender isso, é se olhar de outra maneira. Como é difícil a gente citar em nós os nossos defeitos. Qualidade fica mais fácil, né? Ah, eu sou boazinha, eu sou assim. Mas enxergar os nossos defeitos é muito difícil. Mas o que nós precisamos é olhar para dentro de nós e falar: eu preciso ser curada nessa área. Você precisa dar nome para onde você precisa de cura. Ninguém é boazinha não. Bom é Deus. A palavra de Deus vai dizer: tudo que de bom você vê é Deus, mas tudo que você vê de ruim é de mim mesmo. Meu Deus, é forte, né? Por isso que nós estamos falando para você hoje sobre Lia. Quando ela saiu desse lugar, ó vida, ó céu, a gente precisa parar de se vitimizar. E a pessoa que sofre do complexo de inferioridade, ela se vitimiza, ela se permite ser manipulada, ela entra no ciclo de tá bom do jeito que tá. A mulher que sofre do complexo de inferioridade, ela é uma pessoa que se auto-sabota, nunca vai até o final, começa e para no meio do caminho. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que esse ciclo vai ser quebrado em nome de Jesus. Nós precisamos avançar. A mulher que tem uma identidade em Deus, em Cristo, ela não para no meio do caminho, ela avança. E detalhe, ela leva a outra junto com ela. O mal das mulheres hoje, queridas, é competir. Quando nós entendemos que nós juntas somos mais fortes. Não é aqui, isso aqui hoje que está acontecendo, não é um ajuntamento de mulheres. Hoje aqui é uma reunião, Deus preparando um exército formado para vencer. Aleluia. Preparando mulheres que levantam a coroa da outra quando cai sem que ninguém veja. Sem apontamentos. Eu não casei, eu isso, aquilo, mas isso não muda que você é em Deus. Deus tem o melhor para você. E eu quero te dizer além do mais, Deus não fez ninguém para ser sozinha. Espera. Tem paciência. Para de pôr a mão onde não é para você pôr a mão. Essa daqui não teve escolha. Ela foi. Mas você está tendo uma escolha. Você está sendo direcionada. Você está sendo ensinada hoje a tomar posse de vitória. Debaixo de uma palavra. Pastor, eu não tenho nada. Você tem uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Tudo. É sobre isso. Lia gerou seus filhos e cada filho, cada nome foi mudando a história dela. Cada nome significou uma renúncia. Cada nome significou uma mudança de vida. Quantas estão dispostas a mudar algo na sua vida hoje? É verdade o seu coração? Você está disposta mesmo? Porque assim, culto de cura e libertação, as pessoas elas não costumam gostar de expor as suas feridas. É mais difícil. Por muito tempo, pastora Mara, muitas vezes que fui ministrar culto de cura, as igrejas eram vazias. Porque as pessoas preferem continuar do jeito que está. Está doendo, mas está bom. Mas eu tenho duas opções para você nessa noite. Você tem duas escolhas: permanecer com essa dor e viver com ela, ou tomar uma decisão de ser curada. Vai doer, mas vai curar. Qual a escolha sua nessa noite? Expor as feridas de Jesus, mas o próprio Cristo expôs a sua dor. Por que nós queremos ser a última bolachinha do pacote e não expor? Quem não expõe não tem cura. Só é curado quando expõe. Se você vai no médico, você vai numa consulta médica, você não tem que falar o que você está sentindo. Por que você não fala para Deus o que você está sentindo? Deus quer ver que você fale. Eu creio que quando Lia começa a experimentar da presença, Deus começa a olhar para ela com um outro olhar. E aí que começa a mudar a história dela. Aí que começa. Ela expôs. Eu acho Lia muito doida. Essa mulher é doida. Corajosa. Eu não estou nem aí. Eu já ouvi demais, já senti demais, já doeu demais. Agora eu quero viver o melhor que Deus tem para mim. Chega
Eu não preciso desse amor. Eu não preciso mendigar esse amor. Eu tenho um amor maior. Talvez você entrou aqui hoje com uma falta de referência paterna, mas Deus te diz hoje: eu sou o teu pai. Amém. Quando perdemos essa referência paterna, a gente vê muitas meninas casando jovens, pastora, sem uma direção, para poder sair do cárcere de um relacionamento dentro de casa, de abusos, de crenças militantes que viveu. Talvez você aqui, uma dessa hoje, nessa noite, como eu. Precisei romper, precisei tomar uma decisão. E quando eu tomei, eu precisava escolher, eu fico aqui. Quando eu tomei essa decisão em sair dessa situação, eu vou dizer algo para vocês. Teve momentos, sabe aquele ditadinho que fala assim: ruim com pior sem? Ninguém nunca ouviu esse comentário? Meu Deus do céu. Eu falava, acho que eu vou voltar. Tá ruim, é melhor pior sem, é melhor com. Deus falava: não é isso que eu tenho mais para você. Antes, quando nós temos a respalda de Deus, ninguém mais precisa. Amém. Ninguém. Isso, Deus. E para a gente fechar aqui, Lia, eu quero resumir a história dela, o final dela, que foi maravilhoso. Lia foi a primeira a se deitar com Raquel, com Jacó. Oh, meu Deus, a primeira a ter filhos dele. Ela ficou com 7 anos com ele de forma íntima, porque vocês lembram que Jacó teve que trabalhar 7 anos para poder ficar com Raquel. Então, até então, a exclusiva era Lia. Teve 6 filhos gerados no próprio ventre e 2 das servas, enquanto que Raquel, que só era amada, teve 2 filhos do ventre e 2 das servas. Lia foi amada por Deus e por ele abençoada pela fertilidade, enquanto Raquel só teve filhos porque Deus amava Jacó, e para Jacó Deus tinha promessa, não era para Raquel. E ela, depois que Raquel morreu, ela ainda viveu aproximadamente mais 9 anos ao lado de Jacó. E quando ela morreu, tem um detalhe sensacional. Raquel, quando morreu, eles estavam fazendo um trajeto, peregrinando de uma terra para outra, e Raquel foi enterrada no meio do caminho. Mas Lia não. Lia, ela foi enterrada junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Sara. O que isso quer dizer? Que por mais que nós soframos dificuldades, afrontas, frustrações, por mais que as situações elas venham para nos roubar em vida, quando nós entendemos que o autor da vida nos chamou para termos uma vida de vitória, o nosso final é excelente, é